Ressoa meus elétrons, tudo positron? Vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a produção de raio-x. Vídeo passado a gente deu uma pequena introdução, falamos como é que é o processo de produção, que normalmente você acelera um elétron para se chocar com um alvo, e utilizando aquele fenômeno do efeito fotoelétrico, você produz o raio-x. Vimos o principal componente, que é o cabeçote, que é nele que se encontra o coração do equipamento. E hoje a gente vai conhecer esse coração. Vamos lá? Pessoal, o coração do equipamento de produção de raio-x se chama ampola de raio-x ou tubo de Coolidge. Nesse equipamento, na ampola, ela tem a principal função de produção do feixe de raio-x. Então, a ampola que vai produzir o feixe de raio-x. E os seus principais componentes são o envoltório de vidro. Aqui, então a gente tem um envoltório de vidro, que é essa parte externa, o anodo e o catodo, que são os dois principais componentes para se produzir e acelerar os elétrons, e o alvo desse material. Temos o catodo, é onde você produz os elétrons, e o anodo, que seria o alvo desses elétrons. E para não ocorrer nenhuma interação ou obstrução no meio do caminho, a gente tem o vácuo. Então o vácuo ele serve para você ter a certeza que aquele valor de aceleração que você está dando para os elétrons corresponde à aceleração final que aquele elétron vai ter ao se chocar no anteparo, no anodo. Então o vácuo é extremamente importante para não criar nenhum tipo de blindagem no meio do caminho. O catodo ele é o polo negativo do tubo de raio-x. E nesse tubo a gente encontra um filamento. Esse filamento de tungstênio, tá, galera? O filamento ele é formado por tungstênio, que é um material que tem uma alta temperatura de fusão, ou seja, 2100 graus, que é a temperatura que ele vai mudar do estado sólido para o estado líquido. Então é uma temperatura altíssima. Então ele tem uma extrema resistência térmica. Então, nesse catodo a gente tem um filamento, que é onde eu vou produzir os elétrons. Então esse filamento ele emite os elétrons. E em volta do filamento eu vou ter uma capa focalizadora, constituída de molibdênio, tá? Molibdênio. Por quê? O molibdênio é um material que ele tem uma alta densidade. Então o que ele faz? Ele não vai deixar os elétrons do filamento serem espalhados. Então o que vai acontecer? Essa capa focalizadora vai permitir os elétrons irem em apenas uma única direção, que é, por exemplo, para frente. Então todos os elétrons que seriam espalhados em diversas direções são barradas por essa capa focalizadora. Beleza? Então você tem um único ponto que é chamado de ponto focal. Esse ponto focal é uma região aonde os elétrons vão incidir. Tranquilo? Eric, mas como é que funciona então essa parte de filamento? Bom, seguinte, no momento que você começa a aquecer esse material, você começa a gerar muito calor. Esse calor começa a passar e vibrar esses elétrons, os elétrons do tungstênio. No momento que esses elétrons vibram, eles são jogados para fora das camadas eletrônicas. Então, se eles são jogados para fora da camada eletrônica, eles são o quê? Ejetados com uma certa velocidade. E com isso, você vai ter o quê? Você vai ter uma aceleração do elétron. Beleza?
Já o anodo, ele é o polo positivo do tubo de raio-x. E é onde você tem a incidência dos elétrons, ou seja, os elétrons saem do cátodo e se chocam no anodo. Esse anodo ele possui uma certa angulação com o eixo do tubo de raio-x, ou seja, você consegue ter um certo ângulo com o eixo principal. E esse ângulo a gente vai ver que é um ângulo extremamente importante. Pessoal, o anodo ele tem que ter um material com alta resistência térmica e condução. Ou seja, se esse material não conduzir energia, ele vai superaquecer e pode fundir. Então ele tem que ter uma alta resistência ao calor por conta dos choques e ele tem que transmitir esse calor, que a gente já vai ver como é que ele transmite. Por isso, a gente tem os dois metais que eu falei para vocês, o tungstênio e o molibdênio. Beleza? Então, galera, o alvo, que é o anodo, é uma área onde esses elétrons vão se chocar. E essa região, esse anodo, pode ser classificado de duas maneiras, como anodo fixo ou anodo rotativo. Qual é a diferença? O anodo fixo é quando você tem uma peça que ela não se move. Ou seja, aqui ó, a gente tem uma ampola de raio-x. Então a gente tem o cátodo, o filamento e o feixe de elétrons vai numa única direção. E ela se choca numa peça, no anodo, e esse anodo não se move. Então, o anodo fixo é um anodo que ele está parado e recebe toda a descarga dos elétrons. Então, aqui uma animação para vocês entenderem. Então, o cátodo tem um filamento, produz os elétrons e esses elétrons se chocam no alvo. Pelo efeito fotoelétrico, o que acontece? Esse anodo vai produzir o raio-x. E esse raio-x ele vai fazer o quê? Ele vai ser disperso para todas as direções, só que a blindagem de chumbo não permite a passagem. A única maneira desse raio-x passar é pelo espaçamento que existe na região inferior do cabeçote. Então esse é o único espaçamento que o raio-x passa. Beleza? Já o anodo rotativo, o que acontece? Você tem um anodo que é um disco e esse disco ele gira. Eric, qual é a vantagem de você ter um anodo que gira em compensação do anodo que está parado? Seguinte, esse disco ele está girando, certo? Se ele está girando, uma hora os elétrons acertam nesse ponto, uma hora os elétrons acertam aqui ou acertam aqui. Então, o que acontece? O movimento de giro, ele tem várias vantagens. A primeira é que você vai desgastar o teu anodo de maneira uniforme, ou seja, você aumenta o tempo de vida útil desse anodo. Então, o anodo rotativo tem uma maior vida útil. Outra vantagem é que esse movimento de rotação ele dispersa o calor. Então você tem uma menor concentração de calor num único ponto. Logo você tem um menor aquecimento. Beleza? Então hoje em dia normalmente a gente utiliza a ampola de anodo rotativo. Então esse anodo ele fica girando e recebe esses elétrons em toda a sua extensão. Aqui, o que acontece? Os elétrons são produzidos no cátodo e atingem o quê? Atingem o anodo numa única posição. Só que essa posição ela gira. Então o que acontece? Você tem o quê? Um movimento, a dispersão de calor e um aumento da vida útil
desse material. Beleza, galera? Então tá aqui, ó, um esquema para a gente entender. O que acontece? O anodo ele tem uma diferença do rotativo pro fixo pela sua área. A área do rotativo é muito maior do que a área do fixo. Então, se você tem uma área maior, você tem uma maior dissipação de calor, logo você tem o quê? Uma vida útil maior. E isso aqui a gente está falando de quem? Do rotativo. Então, o que acontece? Aqui, ó, esse aqui é o anodo fixo. Então, você tem um suporte de cobre e aqui, ó, um anteparo que pode ser o quê? Que pode ser de tungstênio ou de molibdênio. E esse aqui é o rotativo, que também tem um suporte de cobre, uma haste molibdênio, mais o disco de tungstênio. Beleza? E esses anodos são muito pequenininhos, galera. Então, por exemplo, a área que vai incidir o choque, quando eu falo de anodo fixo, ela tem mais ou menos 4 milímetros quadrados. Ou seja, é um retângulo de 4 por 1 milímetros. Já o anodo rotativo, ele tem uma área maior. Como assim? Agora a gente tem uma área de 754 milímetros quadrados. Por quê? Porque a gente tem, olha, um raio de 30 milímetros. E esse raio de 30 milímetros aumenta o espaçamento, logo, esse espaçamento aumenta a vida útil desse anodo. Beleza? Eu falei para vocês que existe um certo ângulo do anodo com o eixo do tubo. Então, o ângulo do anodo nada mais é do que o ângulo entre a superfície do alvo e o eixo central do tubo de raio-x. E dependendo do ângulo, a gente vai ter um tamanho de ponto focal diferente. E, Eric, o que isso modifica? Modifica a área que os elétrons vão atingir. E com isso, a gente vai modificar a região na qual o feixe de raio-x vai incidir. Ou seja, modificando o ângulo do anodo, eu vou modificar a região aonde o feixe de raio-x vai atingir, por exemplo, na minha mesa. Beleza? Então aqui, para vocês terem uma noção. Olha, eu tenho um ângulo aqui primeiro de 20 graus. O que acontece? Quando eu tenho um ângulo de 20 graus, olha a área que esse feixe produz. Olha esse triângulo. Então, é um triângulo grande. Se eu diminuo o ângulo, o que acontece? Agora, para o ângulo de 10 graus, a gente vai ter o quê? Um triângulo menor. Então, eu posso irradiar uma área maior ou uma área menor, modificando o quê? A angulação desse ponto focal. Eric, e como é que eu calculo o tamanho da minha imagem? Como é que eu calculo essa área? Bom, você vai calcular pelo tamanho do foco vezes o seno do ângulo. Então, o seno dessa inclinação, que é uma função matemática, ela vai mostrar qual vai ser o tamanho desse ponto focal efetivo. Beleza? Quando a gente produz o raio-x, estão envolvidos 3 fenômenos nessa produção. Então, existem 3 fenômenos físicos que estão envolvidos naquele equipamento, naquela ampola, que é o efeito Joule, Edison-Richardson e o efeito Forest. Qual é a diferença? O efeito Joule, também chamado de efeito termoiônico, nada mais é do que o aquecimento do filamento pela passagem de corrente elétrica. A gente já conversou sobre efeito quando a gente falou lá do chuveiro em noções de eletricidade. Então é esse efeito que aquece a água do chuveiro. Então uma corrente elétrica passa por uma espira e no momento que ela passar por essa espira, ela vai liberar calor. E esse calor vai estar sendo transformado de quê? Energia elétrica em energia térmica.
Então, o efeito Joule é justamente a transformação de eletricidade em calor. Pessoal, o segundo efeito é o efeito Edson-Richardson. O que é isso? Durante o aquecimento do filamento, ele forma uma nuvem de elétrons ao redor desse filamento. Ou seja, quando você tem o aquecimento, você está formando uma nuvem de elétrons nesse filamento. E o terceiro fenômeno é o efeito chamado Forest. Ou seja, a gente viu que existe uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, o anodo e o catodo. Quando existe essa diferença de potencial, os elétrons são acelerados. Então, nessa aceleração dos elétrons, que a gente vai ter o quê? O choque com o anodo. Beleza? Pessoal, além disso, a gente tem que falar também de um outro efeito chamado efeito anódico. O efeito anódico é a variação da intensidade do feixe produzido devido à atenuação do feixe de raio-x no anodo. Ou seja, o próprio anodo ele vai atenuar parte do raio-x. Com isso, quando a gente fizer aquele triângulo que eu mostrei para vocês, a parte mais próxima do catodo vai ter uma intensidade maior do que a parte mais próxima do anodo. Então, o efeito anódico é que você tem o feixe mais próximo do anodo com uma menor intensidade do que a parte do catodo. Quando você tem um ângulo muito pequeno, você intensifica esse efeito anódico. Então, se você tiver ângulos muito pequenos entre o anodo e o tubo de raio-x, você vai ter um efeito anódico mais pronunciado. E o que isso acontece? O que isso ocorre? Ocorre que você vai ter uma maior penumbra do lado do catodo. Éric, o que é penumbra? Penumbra é uma região um pouco mais escura ao redor da sua imagem, tá? Então, ela vai dar como se fosse uma pequena sombra em volta da sua imagem. Se por acaso você tiver que irradiar um objeto denso, é preferível você colocar na direção do catodo. Por quê? Porque esse raio, esse feixe, ele vai ter mais intensidade, ou seja, ele vai ter uma penetração maior próximo do catodo. Então aqui, ó, eu tenho o catodo aqui do lado esquerdo e o anodo do lado direito. O que acontece no efeito anódico? Imagina que aqui, ó, vamos trocar a cor da caneta. Imagina que eu tenho uma linha central aqui, ó, uma linha central nesse triângulo. Tá vendo o triângulo aqui, ó? Triângulozão aqui. O que acontece? Na região próxima do anodo, nessa região amarelada, você tem uma menor intensidade por conta da atenuação do feixe de raio-x. Já para essa parte aqui, próxima do catodo, o que acontece? Você tem uma região mais livre, então você tem uma maior intensidade. Beleza? Então, pessoal, resumindo, o que acontece quando você tem a produção de raio-x? Primeira coisa, você tem o preparo. Então, você prepara o equipamento, você liga o equipamento, posiciona o paciente, vê se está tudo conectado. Depois, você liga a alimentação do circuito, ou seja, você praticamente liga a parte elétrica. O que acontece? O filamento do catodo ele vai aquecer, que é o efeito termoiônico, ou efeito Joule. O anodo ele começa a girar se for o rotativo.
No momento que você aperta para disparar, os elétrons vão ser atraídos pelo anodo. Então, a diferença de potencial faz com que os elétrons sejam atraídos pelo anodo. Então, você tem um bombardeamento nos átomos do anodo. E o que acontece? No momento que você tem esse bombardeamento, podem ocorrer dois fenômenos, que é a produção do raio-x característico ou raio-x de freamento. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente discutiu sobre a ampola de raio-x, o anodo, o catodo e os efeitos ou fenômenos que ocorrem ali dentro. Vimos que o catodo ele tem um filamento que libera os elétrons. E o anodo é o alvo onde recebe os elétrons e forma o raio-x. E vimos os fenômenos que podem ocorrer ali dentro, que é o efeito Joule, o efeito Forest ou o efeito Richardson. E também discutimos sobre o efeito anódico, que seria o quê? Uma menor intensidade do feixe próximo do anodo. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!